A paz do Senhor esteja com você. Que o Senhor esteja na sua casa, na sua vida, no seu trabalho. Em nome de Jesus. Amém? Que o Pai querido e Pai amado, que Ele esteja abençoando a sua vida a cada dia. Glória a Deus, aleluias. Que o Senhor esteja na sua vida. Amém? Glórias a Deus. E dando continuidade ao nosso propósito, amém? Para sair das dívidas, como que a gente deve se livrar das dívidas, amém? Bom, a palavra de hoje, ela fala sobre anotações, fazer planilhas, amém? E a palavra de hoje diz assim, lá em Abacuque 2:2, que diz assim, ó: Então o Senhor me respondeu, escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Amém? Então, o que significa isso? Que você tem que fazer anotações relacionadas às suas contas. Amém? Fazer planilhas colocando todos os seus gastos. Amém? Uma coisa que eu aprendi é fazer as planilhas dos gastos diários. Digamos que você trabalha, né, fora e você tem gastos diários com cafezinho, com lanche, com alguma coisinha que você compra, um chocolate, um bombom, enfim. Ou então que você tem gastos mensais, mas enfim, você tem que anotar. Porque quando nós anotamos, nós vemos o que a gente realmente está gastando. Amém? Por exemplo, se você tem que ter um controle das suas contas. Você tem que ver tudo que você tem que pagar. Glória a Deus, tem que ter o planejamento. Você tem que anotar todas as contas, né? Se você é casado, você tem que se aliar com a sua esposa ou vice-versa e ver as contas dela e as suas contas, anotar tudo, amém? Por quê? Porque você tem que ter um controle do que você tem que pagar para ver se o seu dinheiro que você vai receber é o suficiente, amém? Se você não vai precisar de fazer uma renda extra para cobrir o orçamento da casa naquele mês, entende? Então, isso é muito importante. E muitas vezes as pessoas não fazem essa clareza, né? De anotar tudo. Anotar todas as contas mensais e não somente as contas mensais. Anotar também os seus gastos diários. E uma coisa que você não precisa fazer todo mês, anotar gastos diários. Você pode fazer assim, ó. Uma coisa interessante. Você vai lá, no final do mês, você anota, você pega seu extrato bancário, né? Que a maioria, hoje em dia, a gente não usa dinheiro, a gente usa Pix ou débito, né? Então, vai estar tudo registrado no seu saldo. Daí você pega o seu extrato bancário e vai lá e faz o quê? E detalha ele todinho lá numa planilha e coloca todos os seus gastos. Amém? E aí você vai ver o que você tá gastando no mês. E aí você começa a ver que às vezes tem coisas que você não precisa gastar. Entendeu? Tem coisas que você pode passar, porque se você não gastasse isso, você tinha para aquilo. Entende? Então, às vezes, o salário não dá por esse fato, porque a gente fica comprando coisinhas, né? E não anota, né? E aí você faz isso um mês, e depois daqui uns 6 meses você faz de novo. Porque aí você vai ter que aplicar isso na sua vida. Por exemplo, você faz isso em um mês e aí você vai tirar as coisas que você não precisa comprar. Amém? E aí, daqui uns 6 meses você faz novamente.
Aí você vai ver o quanto de dinheiro que você economizou. Entendeu? Não comprando aquilo que talvez você ficava comprando todo mês, achando que era necessário. Glória a Deus. Então, são coisas que você tem que anotar. São coisas que você tem que fazer, organizar as suas finanças. Porque senão, você não vai saber o que tá faltando, o quanto dinheiro você precisa para fazer, para cobrir aquele orçamento. Porque, às vezes, a gente tem gastos que não tem como você não colocar. Por exemplo, às vezes a gente fica doente e aí precisa gastar com remédio, certo? Então, aí é um gasto que você não estava esperando. Aí você tem a reserva de emergência, entendeu? Mas se de repente você não tem uma reserva de emergência, aí você vai ver que você precisa fazer uma hora extra, entendeu? Ou então você precisa fazer alguma coisa extra para vender, para poder suprir aquela necessidade ali, para você não ficar em dívidas. Amém? Talvez vai ficar no empate, mas aí que tá, que você consegue, pelo menos, começar a reservar um dinheiro. Por exemplo, você começa a juntar a partir, vamos supor, começa com o que você tem. Amém? Por exemplo, se você não consegue pagar você primeiro, guardar para você primeiro, você faz então o quê? Você guarda o que sobra. Desculpa. Você guarda o que sobra. Por exemplo, sobrou 20 reais, você guarda 20 reais. Sobrou 10 reais, guarda 10 reais. Amém? Então, é um valor que você vai guardando. É longo prazo? É a longo prazo, né? Mas se você quer um valor mais alto em um curto prazo, então você vai ter que fazer as contas, fazer mais renda extra, para pegar essa renda extra e guardar. Entendeu? Então, uma vez eu tava devendo uns 5 mil reais no banco, do limite. E isso eu não conseguia dar conta. Aí, o que eu fiz? Eu arrumei um trabalho, né? E logo foi na pandemia. Então, aí a gente conseguiu não gastar, porque como tava na pandemia, não dava pra sair de casa. Então, não gastava, né? Aí, o que aconteceu? Eu, com o salário do meu marido, ele pagava a dívida do banco. E com o meu salário, eu supri as necessidades de casa. Entendeu? E aí eu falei, eu preciso arrumar um trabalho, porque senão isso não vai rolar. Eu não aguento mais isso. Então, foi isso que eu fiz. E a gente deu conta. E aí o meu marido, vamos fazer empréstimo. Eu falei, não vou fazer empréstimo. Vamos fazer isso. Aí eu arrumei um trabalho, graças a Deus. E nesse trabalho, o salário que eu tinha dava para pagar as contas de casa. Amém? E o que eu fiz? E o salário do meu marido ficou só para pagar a dívida do banco. Então, a gente conseguiu pagar os 5 mil reais sem fazer empréstimo. Dessa forma. Foi apertado? Foi, porque o meu salário era menos do que o dele. Mas, como a gente não estava saindo por causa da pandemia, então, dava tranquilo para pagar as contas. Amém? Então, eu te convido a fazer isso. Glória a Deus. Isso fica uma ação para você fazer hoje. Anotar as suas dívidas. Anote as suas dívidas e não somente as dívidas. Procure anotar os seus gastos também. Aproveita que está no começo do mês, aí vai lá e pega do ano do mês passado e já concilia tudo numa planilha. Todos os seus gastos. E aí você começa a ticar aqueles que você fala assim, nossa, mas isso aqui não tem necessidade, né? De ficar gastando todo mês. Então, você vai ver
daqui uns 6 meses o dinheiro que você economizou. Amém? E dependendo do que for, se for um chocolate, se for alguma coisa que vai até ajudar na sua alimentação também. Aí vai ajudar você também no seu organismo. Você começa a perder peso também, porque você para de comer doce, chocolate, essas coisas que engorda. Amém? Então você vai ver só. Então eu te convido você a fazer isso. Glória a Deus. Mas não somente isso, também lê a palavra do Senhor. Amém? Lê a palavra do Senhor, que eu acho muito importante você ler, porque aqui na palavra nós temos todas as instruções para a gente poder começar a ter uma vida diferente aqui nessa terra. Amém? Porque Deus, Ele não quer que a gente viva na escassez, Ele quer que nós vivamos na abundância. Amém? Glória a Deus. Portanto, faça o que eu tô te falando. Glória a Deus, aleluias. Amém. Senhor Deus Pai misericordioso, Paizinho querido, o Senhor venha, Senhor, trazer essa palavra que traga clareza no coração das pessoas e que elas venham a entender que o Senhor não quer que elas vivam na escassez. O Senhor não quer que elas vivam mendigando, o Senhor não quer que elas vivam na pobreza. Não, não, não. O Senhor quer que elas vivam na abundância. Amém? E é essa abundância que o Senhor mostra aqui na luz da sua palavra. Glória a Deus, aleluias. E eu coloco, Senhor Deus, Paizinho querido, essas pessoas nas tuas mãos, que elas venham a entender a sua palavra. Com a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Que a paz esteja com você, que o seu dia seja maravilhoso e até o próximo vídeo, se Deus quiser.